fazendo um trabalho de aplicação da engenharia na matéria de cálculo numérico. O assunto que a gente escolheu foi deflexão de vigas utilizando a equação diferencial, ordinária de segunda ordem. Pode passar. O nosso docente é Alexandre Lopo. Eu vou começar a introdução de equação diferencial ordinária, mais conhecida como EDO. Essas equações contêm derivadas. Quando você pode ver, esse é o símbolo de derivadas, que é a variável independente e a variável dependente e a variável independente. Existem classificações das EDOs. A primeira uma delas é a ordinária, que ela possui uma variável independente, como a gente pode ver no símbolo de integrais, no símbolo das derivadas. E as parciais é quando possuem duas ou mais variáveis independentes. Pode passar aí. E outro tipo é as ordens. Então, a maior derivada presente na equação diferencial, a maioria das. Como você podem ver, existem dois tipos, a de primeira ordem e a de segunda ordem. A de primeira ordem, esse é o primeiro exemplo que nós estamos vendo. Esse símbolo que está em cima do Y é o símbolo que é usado para a gente identificar uma derivada de primeira ordem. No segundo exemplo, a gente vê uma equação diferencial de segunda ordem, que é esse símbolo que está no Y, aí é o símbolo dessa equação, de como a gente pode identificar se é uma equação de primeira ordem, se é uma equação de segunda ordem, quando a gente vê esse símbolozinho em cima do Y. Embaixo, a gente já viu como é realmente utilizada a derivada de segunda ordem. Esse é um exemplo de derivada de segunda ordem. Como é que se faz a derivada de segunda ordem? A gente deriva duas vezes a função. Esse é o símbolo da equação diferencial de primeira ordem e da equação diferencial de segunda ordem. A equação diferencial de primeira ordem, ela tem só uma constante. Quando ela termina, ela vira uma constante. E a segunda, ela tem duas constantes. Isso será importante para depois, quando a gente for fazer o cálculo da deflexão da viga, essas constantes. Então, se lembre disso. Pode passar. A gente vai fazer a deflexão de vigas utilizando a equação diferencial de segunda ordem, aquela que precisa derivar duas vezes ou integrar duas vezes. Pode ir. Então, gente, tudo bom? Eu me chamo Reinan e, como minha colega Karen falou, vamos utilizar a equação diferencial ordinária de segunda ordem para fazer o cálculo da deflexão em uma viga. Existem diversos problemas dentro do ramo da engenharia civil e alguns deles podem ser resolvidos com esse tipo de equação, né? Dentre esses grandes e esses diversos problemas, existe um que é bem recorrente e bem conhecido, que é o cálculo da deflexão em vigas. Aqui na figura, ao lado esquerdo, tem duas vigas que representam a viga antes e após a deflexão, ou seja, antes e após a ação que ela sofre com a carga. Na primeira é uma viga biapoiada, pois tem dois apoios, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ela está reta, pois ela ainda não sofreu nenhum tipo de ação de carga.
E a linha neutra, ou linha elástica, que é uma linha imaginária, também está reta devido a essa ausência de carga. Na segunda, na segunda imagem, a viga ela já tá com uma deformação, ou seja, ela já sofreu uma deflexão, pois já sofreu a ação da carga. Essa carga ela pode ser a carga externa ou até mesmo a carga que é dela mesma, que é o peso da própria viga. Ela sofreu uma curvatura, pois essa deflexão aconteceu. E após ela sofrer essa deflexão, a linha elástica ela também sofre uma curvatura. Lembrando que todas as vigas elas vão sofrer uma deflexão, seja grande ou pequena. Às vezes, em alguns casos, não é possível visualizar a olho nu essa deflexão, mas ela vai sofrer. Em outros casos, mais grave, vai ser possível sim identificar essa deflexão, ou seja, essa curvatura em uma viga. Esse é nos casos mais graves, onde houve algum erro ali no cálculo da viga. Na figura ao lado direito, é a mesma viga, né? Onde ela, após ela sofrer essa deflexão, só que ela traz algumas informações a mais. Ela mostra que a carga ela está sendo alocada diretamente ali no meio da viga. Isso pode acontecer assim como em outros tipos. Por exemplo, a, a viga, ela pode sofrer uma deflexão tanto no meio quanto de um lado ou até mesmo do outro. Isso vai depender muito da onde a carga ela está sendo alocada e qual é o tipo de carga, se é uma carga acumulada ou uma carga contínua. No caso de uma carga contínua, ela vai ser a mesma carga durante toda a viga. E aí, no meio dessa viga, vai sofrer a carga que é equivalente, né? Após sofrer essa deflexão, a viga ela vai ter duas forças, que é a força de tração e a de compressão. Normalmente, nos casos, a tração ela vem embaixo, porque a viga, após sofrer essa ação, ela traciona embaixo e comprime em cima. Lembrando que essas duas forças elas vão mudar do tipo de sinais. A força de tração ela é representada com um sinal positivo e a de compressão com um sinal negativo. Continuando, a deformação, né, esse cálculo da flexão, ele pode ser feito com diversos métodos, né? E um desses métodos é utilizando a linha elástica. Para quem não sabe, eu falei a linha elástica é aquela linha ali no meio, aquela linha imaginária que a gente não vê, mas que existe ali. E ela é representada geometricamente como um deslocamento vertical dos pontos que estão alocados no eixo longitudinal de uma viga. Já na forma analítica, ela é representada pela função que é y igual a f de x, né? Essa função ela pode ser encontrada e até mesmo deduzida utilizando essa equação diferencial ordinária de ordem 2. Aqui, minha colega Karen ela vai explicar um pouco melhor. É, como você pode ver, essa equação é derivada de segunda ordem. A gente vai usar a equação diferencial para fazer. Equação diferencial de segunda ordem. A gente pode ver que aqui é a derivada de segunda ordem é igual ao momento que é uma função e abaixo está o módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade depende do material que iremos usar, se a viga normalmente é o concreto, então depende do material. Isso vem numa tabela, você dependendo do material, você já sabe o módulo elástico. E o I, ele é a inércia. Então a inércia é calculado pela forma geométrica da viga, a fórmula da viga. A gente vamos agora focar no cálculo diferencial, que é o seguinte: primeiro a gente faz uma primeira integração, que a gente vai encontrar o ângulo.
E qual ângulo é esse? Que ângulo é esse? Aí a gente tá nesse desenho aí, ele tá um pouco, mas dá para a gente entender. Quando a viga ela tá normal, ela fica, ela tem um vertical, né? Ela fica vertical, nessa linha vertical. Só que quando acontece o momento fletor, ela se angula, aí forma esse ângulo aí. Quando forma esse ângulo, para a gente saber qual ângulo é esse, a gente vai pegar e olhar para a linha neutra da viga. Olhando para a linha neutra da viga, a gente vê a linha como ela era antes da deformação também, e agora com a deformação, porque aí a gente passa, a gente vê o teta, a gente vê como é que fica. Aí fica, a gente consegue encontrar o ângulo que a viga angulou. Então, no quando a gente deriva pela primeira vez, a gente integra pela primeira vez, a gente encontra a rotação da viga, que é esse ângulo. Quando a gente integra pela segunda vez, a gente encontra o X, o Y, que é a flecha que ela aponta verticalmente para baixo. Então, quando a gente encontra o Y, a gente encontra a deformação da viga. E o Y ele é encontrado através da linha neutra, que é o teta da linha. Quer Agora, acrescentar alguma coisa, Reina? sim, agora a gente vai mostrar de fato como é calculado essa deflexão utilizando um software e um programa que se chama Scilab. Aqui tem algumas informações sobre o tipo da viga. A gente pegou uma viga, vamos utilizar uma viga que possui um comprimento de 6 metros, uma carga de 10 kN. Aqui temos a força resultante no apoio A, que é nomeado como RI, que ele vale menos que vezes o comprimento dividido por 2. Lembrando que por ser uma viga assimétrica e a carga está no meio, as duas forças resultantes serão iguais. Então, a força do apoio A vai ser igual à força do apoio B. E a viga Aqui é é um uma viga bem intervalo, apoiada, né, Reina? exatamente. Aqui é um intervalo. E após fazermos os cálculos, vamos encontrar o momento da viga, na viga, né? Que é esse aqui, que vai ser o apoio a força resultante do apoio A vezes o comprimento, que ainda não é identificado por ser um corte, mais a força, que ela é nomeada como aqui, por ser uma força constante, e aqui vezes também uma distância que ainda não foi determinada. Lembrando que ela está ao quadrado dividido por 2, porque além dessa força, que foi multiplicada pela distância, a gente vai multiplicar pelo um braço, que vai ser o x dividido por 2, a metade de x, que no caso vai ficar x dividido por 2. Aí, quando juntar os dois x, vai ficar x ao quadrado dividido por 2. Aí vai ficar q vezes x ao quadrado dividido por 2. Após encontrarmos os momentos, que é o importante, vamos fazer o cálculo da deformação. A gente, como o Karen falou, vamos integrar a primeira vez para encontrar a constante 1, e aí vamos encontrar o ângulo, e aí vamos integrar novamente, e aí vamos encontrar o y, que é o deslocamento, a deflexão, e aí vamos encontrar também a constante 2. Após fazer essas duas derivadas, a gente vai fazer a condição do contorno, né? Que nos diz aqui nessa carga, que nos diz nessa viga específica, que, no, que quando o x ele estiver no ponto zero, o meu deslocamento ele é zero, porque no meu ponto zero eu estou no apoio, então não vai haver nenhum deslocamento. Então, eu venho e substituo zero em todos os meus x na equação do deslocamento, que é essa aqui, na segunda derivada. Então, toda essa parte aqui da equação vai se anular e só vai sobrar o C2, que aí vai ser C2 igual a zero. E a minha outra condição é que quando
o meu ponto máximo, ele vai estar no 3, né? A minha viga, lembre-se que ela vale 6 metros. Então, na metade da minha viga, que é no ponto 3, haverá o meu maior momento, porque ela está alocada, a minha carga está alocada no meio da viga. Então, o meu maior momento será aonde ela está alocada, que será no meio. E quando há o meu maior momento, eu sei que quando tem esse meu maior momento, o meu ângulo, que é o θ, ele vai valer zero. Então, eu volto na minha equação ali do ângulo, que é minha derivada primeira, e em todos os x eu substituo pelo valor 3. Então, meu C1 vai ser esse valor aqui embaixo. Então, eu já encontrei o meu C2, que vale zero, e o meu C1, que vale todo esse valor aqui, toda essa parcela aqui, desse valor. Então, eu montando todos os meus comandos e com todas as minhas informações, eu vou executar agora para mostrar para vocês como de fato vai se comportar essa deflexão. Eu aperto aqui em executar, sim, e aí vocês veem agora o meu gráfico. Minha deflexão ela vai se comportar assim. A minha viga, a deflexão é assim, vai ser uma parábola para baixo. E aqui vejam que o meu ponto máximo ele está no 3, aqui como eu falei, que é na metade da viga. Minha viga vai do 0 até o 6. Na metade dela haverá o meu ponto máximo, que é a minha deflexão maior. Será esse ponto aqui. Voltando para o slide, aqui temos a referência de onde nós nos baseamos para elaborar essa apresentação. São dois vídeos do YouTube e o livro de mecânica dos sólidos. E essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês